Nesse sábado, às 2 horas da tarde, o líder do campeonato italiano entra em campo. Napoli contra Juventus. A partida é fundamental nas pretensões dos dois times lá na Itália. Como é que se faz para acompanhar esse jogo no estádio Diego Armando Maradona, hein, Alan? A boa notícia para quem tem TV paga é que vai passar no ESPN 4. ESPN, que quem viu o corte do jogo City-Chelsea, eu falei que também é uma boa notícia, o City-Chelsea passa na ESPN principal, no ESPN 4 vai rolar esse Napoli e Juventus, e também no Disney Plus básico, não precisa ser Disney Plus Premium. Cara, dois clássicos praticamente simultâneos, né? Manchester City e Chelsea meia hora depois. Nos canais ESPN, né, nenhum exclusivo no Disney Plus Premium, é motivo para olha, de joelhos até a sede da ESPN no Sumaré. Parabéns, então, dessa vez, porque agora o povo está feliz com a escala de jogos. Napoli e Juventus. Cara, o Napoli foi campeão um tempo atrás, aí, depois de mais de 30 anos, né? Agora pode ganhar de novo bem rápido, só que tá ali numa luta legal com a Inter de Milão, né? O que a gente pode esperar desse jogo? E a Juve que tá ali tentando G4, não é mais aquela Juve que ganhou, que fez eu parar de assistir o italiano, de tão chato que era ver a Juventus ganhar todos os anos. Dizem as más línguas que bastou chegar um treinador brasileiro para a Juventus que a coisa não é a mesma, né? Más línguas, porque é só uma temporada que tá um técnico brasileiro, mas é o que falam, né? Vocês da imprensa. Vocês da imprensa estão dizendo isso. Bastou chegar um técnico brasileiro, Thiago Motta, que a Juventus não é mais aquela coisa. É o que rola, é o papo. Fontes próximas à imprensa dizem isso. Bom, vamos falar primeiro do Napoli, né? 50 pontos, tá ali nessa disputa com a Inter de Milão. A Inter tem 47, pega o Lecce no domingo, fora de casa. É um jogo bem mais fácil da Inter de Milão, né? Então o Napoli precisa fazer ponto para permanecer na primeira colocação. Tava eu olhando a equipe do Napoli, né? Porque, enfim, não acompanho tanto o campeonato italiano, fui me informar melhor. Encontrei um jogador que eu realmente não sabia que estava lá. O David Neres, ex-São Paulo, que passou pela seleção brasileira, pelo Benfica, passou pelo Ajax, passou em vários times. Tá lá e tá jogando. O que é mais surpreendente, porque ele ficou um tempo, né, num ostracismo, assim, num ambiente ruim, lesionava, não jogava, não conseguia sequência. Ele tem 8 participações em gol em 21 jogos pelo Napoli. Então ele tá jogando e tá participando bem ofensivamente. Quem sabe lá na Itália, né, Alan, o David Neres não pode reencontrar o futebol dele, quem sabe ser o que se esperava dele na seleção brasileira. Que nunca conseguiu ser, apesar das expectativas criadas, né? É legal, o campeonato italiano hoje não tem mais o mesmo peso no mundo que teve. Poxa, eu nasci nos anos 90, eu cresci nos anos 90. Futebol italiano para nós era uma enorme referência, né? Quando o Ronaldo deixou o Barcelona em 97 para ir para a Inter de Milão, para nós era uma coisa assim, ele saindo de uma liga enorme que a gente assistia para ir para outra liga enorme, que talvez tivesse até mais tradição na nossa televisão aqui. O futebol italiano vinha no Brasil desde os anos 80 com o Silvio Luiso, o Silvio Lancelotti, né? Dois já saudosos. Então, poxa, hoje em dia não é mais assim. Mas é um futebol forte ainda, inegável, e o Napoli está vivendo um grande momento para tentar ganhar mais uma vez esse título. Como eu falei, quem estragou o italiano para mim no Brasil foi o período da Juventus ganhar tudo e a forma como eles perderam jogadores importantes para outras ligas. Se a gente puder ver decisões importantes aí, um italiano, pelo menos que vá até o final essa disputa entre Napoli e Inter, porque a Inter tem um jogo a menos, né? Então a Inter pode estar empatada em pontos com o Napoli. Pô, para nós seria muito bom. A gente gosta de ver campeonatos que pegam fogo, né? Eu fico imaginando, o que faria alguém de fora ver o Campeonato Brasileiro na última rodada? Se tiver 2, 3 times disputando o título, com toda certeza. Não, e quem vê o brasileiro de fora antes do campeonato nunca ia entender a nossa realidade brasileira, né? Porque a gente sempre aponta vários times com chance de vencer, vários times têm chance de ser campeão, vários times são grandes, muitos times têm chance de postular alguma coisa. Então, quem tá acostumado ali com Real Madrid, Barcelona, sabe, 2 ou 3 times disputando alguma coisa, Inter, Milan, Juventus, agora o Napoli, mas enfim, quem tá acostumado com pouco time disputando aqui no Brasil, nunca iria se adaptar. Tem um estudo, Alan, da Sports Value, que coloca que o brasileiro está crescendo tanto que já dá para equiparar a Liga Francesa e que está no caminho de equiparar a Liga Italiana, o Campeonato Brasileiro. Em investimento, ainda perde muito em venda de direitos, em qualidade de futebol, em qualidade de jogadores, em ativos de mercado. Eu acho que dá para comparar, sabe? Eu acho que o futebol italiano, o campo, evidentemente que fora de campo, calendário e tal, tem organização superior à nossa. Mas em campo,
eu não vejo o italiano tão distante assim do futebol brasileiro. O que tu acha? Eu também acho, inclusive. Com o francês, então, eu nem falo, né? Que como diriam os caras lá do Falha de Cobertura, o campeonato francês é um campeonato goiano no frio, né? Tipo, pelo amor de Deus, não tem condição. Que maldade. Eu não consigo assistir 3 jogos do campeonato francês em um ano, assim, não tem condição. O italiano eu já assisti bem mais, hoje também confesso que não vejo mais tanto. Claro que vejo quando estiver passando decisão de título clássico, a gente dá uma olhada. Muitas vezes acaba caindo o clássico de domingo, 4 da tarde, quando a gente tá vendo os jogos daqui. Mas o futebol brasileiro já perdeu uma chance importante de crescer em direitos agora ao não fazer a Liga Unificada, né? Ficou para 2030, ver se isso vai rolar. A gente tem tudo, cara, para ser grande, só que a gente não se ajuda aqui dentro. E aí continuam ampliando esse vácuo financeiro de organização, enquanto a gente tem condições, tem torcidas apaixonadas, os estádios hoje com médias de público muito maiores. Eu tava vendo outro dia para um vídeo que eu fiz pro meu canal no YouTube. Em 2004, o Brasileirão teve média de público de 7.500 torcedores por jogo. Esse ano, agora a gente fica sempre acima de 22, 23 mil. Média. O Corinthians, que era o campeão de público, tinha média de 15 mil no Pacaembu, onde cabiam 40. Hoje a média do Corinthians é sempre acima de 30 e ele consegue botar 40, 45 mil em jogos enormes. Sabe? Mudou e a gente não aproveita isso para melhorar o nosso produto. Eu acho isso impressionante e imperdoável. E eu acho também, Alan, que mundialmente prejudica o Campeonato Brasileiro o fato de não ter uma liga que possa negociar como bloco os direitos para jogos de videogame. Então, não vamos longe. O principal jogo de futebol no videogame hoje, em games, né? Pode se jogar no computador, enfim, celular, mobile e tal, mas em games, no universo de games, o principal jogo é o EAFC. O EAFC não tem os jogadores brasileiros com o rostinho real, com o nome certo, porque não pode, porque não consegue a negociação em bloco dos clubes, que seria feito com a liga, que teria autorização de todos os jogadores no game no futuro. Isso prejudica muito o Brasil. O IFC tem os jogos, os times, os escudos, mas não tem os jogadores. Então fica faltando alguma coisa. A Liga do Brasil não fica perfeita. Então isso ajudaria a expansão mundial do Brasil. Cartas lá no Ultimate Team, com os jogadores brasileiros bombando, super fortes e tal. Seria bom nela. Seria bom, mas também se a gente tivesse uma mudança de legislação, porque a segurança no Brasil é tão grande, a insegurança jurídica, que mesmo que tivesse uma liga para vender em bloco, talvez os jogadores não entrassem, porque são tantos contratos que tem que assinar para fornecimento da imagem e tudo mais, que você poderia sim ter uma Liga do Brasil com 40 clubes, Série A e mais Série B, e não ter os atletas porque um cara não quis ceder os direitos, sabe? Pode acontecer. Então o Brasil, além de ser desunido, ainda tem essa questão de muita lei. Tem lei para tudo nesse país, né? Impressionante como tem lei para absolutamente tudo. Se são cumpridas ou não, a gente não sabe, mas tem lei para tudo. Tem um monte de juiz que fala isso. É tanta lei que às vezes a gente tem que ver qual que vai seguir, vai ter que emendar uma com a outra para dar uma sentença num caso civil, criminal. É impressionante. Mas isso afeta muito no Brasil também, essa questão de insegurança jurídica. É tanta lei para descumprir de formas diferentes, né, que a gente nunca sabe. Bom, vamos voltar para Napoli e Juventus. O Napoli vem de 6 vitórias seguidas, está numa sequência muito boa. Mas a Juventus, falador, Alain Simon falador, dizendo que não é mais a mesma coisa. Olha aí, ó. A Juventus, considerando Liga dos Campeões e Campeonato Italiano, tá? Não estou considerando Copas. Considerando só Liga dos Campeões e Campeonato Italiano, não perde a 18 partidas. 18 partidas. 12 empates e 6 vitórias. Então, tu tem aí um lado bom e um lado ruim. Porque para a torcida da Juventus é legal. O que ele quer? Não perco a 18 jogos. Aí tu olha, 12 empates. 12 vezes ele fez um ponto só. Seria muito melhor ter perdido alguns e vencido outros. Faria muito mais pontos. Mas essa é a realidade. Aqui no Brasil, que o critério de desempate no Brasileirão é número de vitórias, eu sempre falo que é melhor ganhar 1 e perder 2 do que empatar 3. Não tem a menor dúvida disso. Não, com certeza. Não perde desde outubro do ano passado, considerando apenas esses jogos de Liga e de Champions League, porque perdeu na Copa para o Milan, inclusive. Mas esse jogo a gente desconsidera, porque afinal é uma Copa. A Juventus está na Champions League em 17º. Aí tu vai olhar e vai dizer, é ruim, né? Tá bem longe do 8º lugar que passa na frente do Manchester City. Se você viu o corte do Manchester City, sabe que o City está muito pior. Então a Juventus está dentro do grupo que estaria indo para o playoff para quem sabe pegar uma vaga lá na frente na Champions League. O que tu me diz da Juventus, Alain? Lamentável.
Lamentável é uma palavra que tu gostas, né? Tu gosta do lamentável, né? Gosto. Tá invicta no italiano, mas a que preço? Tá ali em quinto lugar e tal. Pô, vamos ganhar um jogo também, né? Não vai ser hoje, não. Quer palpite já? Pode dar, vale. Napoli, vitória do Napoli, fechada assim no Napoli? Eu vou no empate, Napoli. Né? Eu vou no empate, porque afinal tem um time que gosta de empatar, esse time se chama Juventus. Então eu vou no empate. Então nós temos aí o Alan com a vitória do Napoli e eu no empate. Não esquece, você que está nos acompanhando, like pro vídeo, te inscreve no canal do UOL, acompanha o UOL em todas as plataformas possíveis. Não esquece de compartilhar também em todas as tuas redes, divulga o nosso conteúdo e tem Napoli e Juventus para você no Campeonato Italiano. UOL.